Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Nessa aula eu vou explicar brevemente o gabarito que eu postei para vocês da lista de exercícios de equilíbrio de complexação. Bem, no número 1, pedia para escrever as reações para cada etapa de formação do íon complexo, e que a gente tem cobre, que é o íon central, e 4 ligantes, que são os NH3. Então, as etapas é eu escrever o cobre se ligando em um NH3 por vez. Então, eu vim aqui e coloquei cobre mais um NH3, depois o produto desse ganhou mais um NH3, e aí formou mais o produto desse, ganhou mais um NH3, enfim, 4 etapas cada uma, porque os NH3 são adicionados um a um, né? E aí cada etapa tem um valor de constante K1, K2, K3 e K4. E aí eu escrevi aqui, né, K1, K2, K3 e K4, que é essa etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. E aí ele pediu a constante de formação global, beta 4. A constante de formação global, a gente já viu que é o quê? É a multiplicação das etapas. Então, nada mais é do que eu multiplicar K1, K2, K3 e K4, eu encontro a constante de formação global. O número 2, qual a concentração dos íons níquel em 1 litro de solução de complexo NiL, NiL, né, ele chamou ligante, de concentração 0,01 mol por litro. Então, L é o ligante e a concentração do complexo, ele falou, ó, o Ni, deve ser níquel, né? Ni2+, isso. O níquel se liga com ligante e forma um complexo. A concentração desse complexo no meio é de 0,01 mol por litro. E aí ele quer saber, ele deu a constante de formação, por isso que eu escrevi a reação formando o complexo, porque eu tenho a constante de formação, e ele me falou que a concentração do complexo é essa. E ele quer saber a concentração dos íons níquel. Então eu sei que a concentração é essa, alguma coisinha vai se dissociar e deixar de ser complexo e virar níquel e ligantes separados. Só que essa constante de formação é tão alta, que ele é 10 elevado a 30, que é praticamente desprezível em relação à quantidade que eu tenho do complexo. Então aqui o 0, então eu escrevi constante de formação produtos sobre os reagentes, constante de formação 10 elevado a 30, mas como essa constante ela é tão alta, o que eu fiz? Eu desprezei esse menos x aqui para facilitar a conta, porque vocês vão ver, olha aqui o resultado, 0,01 menos 10 elevado a menos 16 é 0,01, né, gente? Então eu desprezei para facilitar e chamei de x, porque o que eu formar de ligante eu vou formar de níquel, que é 1 para 1. X ao quadrado, resolvi x igual a 10 elevado a menos 16. O número 3, qual é a concentração de íons cádmio em 1 litro de solução, 0,1 mol por litro de tetracianocadmiato? Aí ele deu a constante de formação também. Se ele deu a constante de formação, eu escrevi a formação do complexo. Aqui observem que eu tenho um íon central e 4 ligantes. Então agora é 1 para 4. Eu não escrevi em etapas igual eu fiz aqui, eu escrevi a total. Então eu coloquei cádmio mais 4 cianetos vai formar o complexo. E aí, ele deu a constante de formação e falou que a concentração, ele quer saber a concentração do íon e ele deu a concentração do complexo, 0,1. Então, a concentração do complexo é 0,1, alguma coisinha vai se soltar e virar cádmio e cianeto separado. Quanto? Eu não sei. Mas eu sei que o que vai deixar de se separar aqui eu chamo de x. Então, o que vai me sobrar aqui é 0,1 menos x. Se x aqui se separar, eu formo quantos cádmio? X, porque se eu tiver uma molécula dessa se separando, um composto desse se separando, eu formo um cádmio. Mas se um composto desse aqui único se separar, eu formo 4 cianetos. Então, aqui é 1 para 4. Então, se x se separar, eu vou formar x cádmio e 4x de cianeto. Ele deu a constante de formação. Da mesma forma, 10 elevado a 17 é muito alto. Vocês vão ver que o valor é desprezível. E aí podemos escrever a constante produto sobre reagente, desprezando esse x aqui, porque esse valor de constante 10 elevado a 17 é alto, né? A partir de 10 elevado a 5, vocês já podem estar desprezando. E aí, então, eu substituí aqui 0,1, concentração de cádmio, x. A concentração de cianeto é elevada a 4, porque eu tenho que pôr o
coeficiente. Então, qual que é a concentração? 4x. 4x elevado a 4. Resolvendo isso, eu postei para vocês, estava com um erro aqui no final. A aluna Késia me ajudou, né? Eu postei sem conferir, então aqui no final o resultado só estava diferente. Estava errado, até aqui está certo. Então, o valor de x é 1,5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 1,5 vezes 10 elevado a menos 5, ou 0,00015. É porque eu não estava sabendo colocar elevado aqui no PDF, aí eu deixei assim. Mas, se quiser colocar 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? E aí, número 4. Um composto genérico MX apresenta constante de estabilidade. Constante de estabilidade é a mesma coisa que constante de formação. Eu estou formando um complexo. Constante de instabilidade é o complexo se desfazendo. Deu o valor da constante. Ele quer saber o valor das concentrações do íon M+, uma solução que a concentração do complexo é 0,01. Então, é a mesma coisa, ele deu a constante de formação 10 elevado a 8, muito alto. Então, eu coloquei constante de formação, substituir, e aqui 0,01 menos x também, mas como é 10 elevado a 8, a constante ela é muito alta, esse valor aqui é desprezível, olha o resultado. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Se eu fosse ver a concentração de mx, diminuir isso disso, eu arredondo para 0,01, então pode desprezar. E a gente resolve 5 vezes 10 elevado a menos 6. Aqui eu chamei de 4B porque eu coloquei 4 duas vezes, para não confundir, né? Então, o composto genérico MX apresenta constante de estabilidade, que é a constante de formação, de 2 vezes 10 elevado a 3. Aqui já não é tão alta a constante. Determine a concentração dos íons M+, na solução que tem 2 vezes 10 elevado a menos 3 do íon complexo. 2 vezes 10 elevado a menos 3 é 0,002. Essa é a concentração do complexo. Alguma coisinha vai se separar. Quanto? Não sei, vou chamar de x. E aí eu vou formar quanto do meu x menos? X. Vou formar quanto do meu M+? X também. Aqui eu posso desprezar? Recomendo que não, porque é 10 elevado a 3. Tem gente que fala a partir de 10 elevado a 4 para cima pode desprezar. Eu estou pedindo vocês 10 elevado a 5 pode desprezar. Mas enfim, então aqui a gente resolve qual a concentração de mx. É o 0,02 que eu tinha menos o que reagiu. M e x menos x ao quadrado. Resolve o delta, vocês vão achar x igual a 0,00078. Se vocês forem ver a concentração, x é a concentração de M+, que é o que pediu. Mas se tivesse pedido a concentração de mx, diminuir 0,002 disso aqui, não dá 0,002, vai dar 0,00012. Então, assim, é quase a metade, né, gente? Então, aqui, realmente, quando a gente compara esses valores, a gente vê que não pode desprezar. Um complexo MX tem a constante de estabilidade 5 vezes 10 elevado a 6, alta também. Qual a concentração de metal livre em uma solução que tem 0,002 também do complexo e que eu adicionei complexante livre? Olha só, eu adicionei M+, né? Do agente complexante. Na verdade, adicionou M+ de X, né? Eu troquei aqui. O agente complexante, gente, é o X menos. Tá, mas não falou, né? Mas seria o X menos. Então, só as quantidades aqui teria que inverter. Eu coloquei como se tivesse adicionado mais o íon, mas adicionou mais o complexo. Mas vamos fingir que aqui dá no mesma conta. Ao invés de colocou do agente complexante, adicionou o íon, tá? Beleza. Então, a concentração inicial desse aqui, 00, do complexo 0,002. Eu adicionei 0,2 do M, ou do X, né? Depende de como vocês fizeram aí. Alguma coisa disso aqui vai se separar. Quanto? Não sei, X. Então, no final, eu vou ficar com quanto do complexo? 0,002 menos X. Se X se separar aqui, eu formo quanto do X menos? X. E formo quanto do M+? X também, mas eu já tinha 0,2. Então, 0,2 mais X. E olha só, se eu falei que pode desprezar, quando a gente diminui aqui, 0,002 menos X, aqui pode desprezar mesmo, né, gente? Esse valor de X. A constante é 10 elevado a 6. Então, eu resolvi
Produto sobre reagente, resolvido. 2 vezes 10 elevado a menos 9. Pode conferir aqui que se fosse jogar aqui para achar essa concentração, ia dar 0,002, então pode desprezar o x sem problema. E aqui ia dar 0,2 também, então pode desprezar sem problema. A 20 ml de uma solução 0,05 mol por litro de amônia adicionou 5 ml de uma solução de sulfato de cobre. Determine a concentração de íons cobre livre. Olha só, então ele me deu a concentração dos íons, só que a concentração mudou, porque a partir do momento que eu misturei 20 ml com 5 ml, a concentração do que estava nas duas soluções mudou. Então, por isso que eu vim aqui verificar quantos mols eu tinha de NH3 nos 20 ml, porque eu coloquei 20 ml de solução de amônia. Então, em 20 ml, eu tenho quantos mols de amônia. E em 5 ml de cobre, eu tenho quantos mols de cobre, para eu resolver para número de mol, né? Então, eu coloquei aqui, então eu tinha essa quantidade de mol de cobre e essa quantidade de mol de NH3. O cobre está em menor quantidade, então a constante 10 elevado a 7. Então, eu posso considerar que o cobre praticamente todo vira complexo. Pouquinha coisa fica aqui que é desprezível. Então, isso aqui reagiu tudo e formou complexo na mesma quantidade, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Se reagiu tudo, reagiu quanto de NH3? O que a gente tem que ver é que é 1 para 4. Então, quando um desse reage 4 desse. Então, quando 5 vezes 10 a menos 6 desse reage, vai reagir 2 vezes 10 elevado a menos 5. E aí, diminuindo esses valores, sobra de NH3 0,00098. Alguma coisinha disso aqui vai voltar, mas muito pouquinho. Quanto? X. E aí eu vou ter X do meu cobre. Aí, só jogar na fórmula da constante. Primeiro eu achei a concentração deles, porque eu tenho que achar. Isso aqui é número de mol de NH3, isso aqui é número de mol de complexo, não é a concentração. Na constante eu tenho que jogar a concentração. Então eu vim aqui, achei a concentração no meu novo volume, que são 25 ml, né? 20 mais 5. Achei a concentração, fiz a fórmula da constante e achei o valor de X. Olha como ele é baixinho, gente, 4,24 vezes 10 a menos 11. Então, eu desprezei aqui, né? Eu não somei nessa quantidade e desprezei aqui para diminuir, sem problemas. 7. Determine a concentração do íon complexo em uma solução que contém inicialmente 0,1 de prata e 0,5 de NH3. E deu a constante de formação também, alta também, 10 elevado a 7. Então, a prata, a concentração era essa e o NH3, 0,5. Inicialmente, eu tenho 0,1 de prata, 0,5 de NH3 e 0 de complexo. Vai reagir, e aqui vai reagir tudo, porque a constante é alta. Então, eu considero que toda a prata vai reagir 0,1 e vai formar quanto de complexo? 0,1 também. Quando uma prata reage, 2 NH3 reage. Então, 1 reage com 2. Então, 0,1 vai reagir com 0,2. Mas eu tinha quanto? 0,5. Então, sobra quanto? 0,3. E aí, então, eu vou ter 0,1 do complexo aqui também. Alguma coisinha, muito pouquinho disso aqui, vai se separar e formar prata e NH3. É tão pouquinho que eu posso desprezar na quantidade do complexo. Ao invés de eu colocar 0,1 menos X, eu deixo 0,1 mesmo. Aqui eu posso desprezar, ao invés de eu colocar 0,3 mais X, eu deixo 0,3. Só que em comparação a zero, qualquer coisa é alguma coisa, né? Então, a gente monta a fórmula da constante e acha a concentração de prata, 6,94 vezes 10 a menos 8. Número 8, ele quer a solubilidade. Então, aqui a gente está misturando a matéria passada com essa, deu os dados do KPS, do cloreto de prata. Aqui está o cloreto de prata, solubilidade, é o cloreto de prata se desfazendo, né? Se solubilizando, desfazendo não, solubilizando em água e em solução de amônia. Então, eu peguei aqui em água, é só jogar na fórmula do KPS. Alguma coisa disso aqui vai se solubilizar. Quanto? Não sei, vou chamar de S. Alguma coisa disso aqui vai se solubilizar. Quanto? Também não sei, também vou chamar de S. E aí, E aí, KPS é a concentração de Ag mais vezes Cl menos. Esse aqui não entra porque é sólido. S vezes S é a solubilidade, 1,26 vezes 10 a menos 5.
E aí depois ele pede em solução de amônia. Quando tem amônia, a amônia ela forma complexo com a prata. Então eu repeti a reação acima e essa prata que é formada aqui, ela vem, ó, e se complexa com NH3. A prata, ela é bidentada, então ela tem dois pontos, liga dois ligantes, né? Mas assim, não faz diferença, eu coloquei aqui, mas não faz diferença na nossa conta. E aí o que eu fiz? Essa equação, a constante dela é o KPS. Essa equação, a constante dela é a constante de formação do complexo. Somei as duas, a prata, como ela está como um produto, como reagente, a gente corta, e encontrei a global. A global, a constante dela é a multiplicação das constantes das etapas. E aí, alguma coisa disso aqui vai solubilizar, vai formar quanto de prata? A mesma coisa aqui, ó, S e S. A diferença é que essa quantidade de prata vai vir aqui, ó, e formar complexo. Eu posso considerar constante de formação, cadê? 10 elevado a 7. Então, eu considero que toda a prata vai se transformar em complexo. Então, toda a prata vai vir para cá. E aí, eu vou ter o cloreto, que é a mesma quantidade eu formo de cloreto, só que ele não vai reagir com ninguém. O NH3, a concentração dele era 0,1, vai reagir. Se aqui reage S, aqui reage 2S, mas é desprezível aqui também, dessa quantidade, então eu posso considerar só o 0,1. A concentração do complexo, toda a prata vira complexo, então o S da prata vem aqui para o meu complexo, e o cloro S mesmo. E aí eu jogo na fórmula da constante. Como que é a constante dessa equação? Produto sobre reagente. A GCl não entra porque é sólido. E qual é a constante dela? É KPS vezes KF, os dois. Resolvi, aqui também estava errado o resultado. E aí a Kézia também me ajudou. E então eu consertei aqui para vocês. Também não sei fazer o elevado aqui no PDF, mas é 5,1 vezes 10 elevado a menos 3. O 9 é a mesma coisa, determina a solubilidade do sulfeto de níquel. E aí, então, em água é só jogar KPS igual forma S, S ao quadrado, mesma coisa. E depois ele quer em solução de amônia. Em solução de amônia, gente, é a mesma coisa que eu fiz antes. A diferença é que esse aqui é hexadentado, então ele consegue se ligar com 6 ligantes, mas vai dar no mesmo. E se vocês não escreverem os 6 aqui, também não daria diferença, porque eu desprezo aqui eu uso a concentração, não, daria sim, porque tem que elevar, né? Tem que elevar. Mas na prova também eu vou falar para vocês, aqui também, né? Como são 2 NH3, tem que lembrar de elevar aqui o coeficiente. Mas na prova eu vou, antes que vocês perguntem, eu vou dar as equações. Não precisa gravar que é hexadentado, bidentado, tetradentado, enfim. Mas aqui está a fórmula da constante. A constante global, eu cortei os intermediários. Tudo que alguma coisa disso aqui vai virar níquel e S2-. Quanto vai virar níquel? S. Todo esse níquel vai virar complexo, porque a constante é alta, 10 elevado a 8. Então eu considero que todo esse níquel vai virar complexo. E aí eu jogo na equação KPS vezes KF, aqui está produto sobre reagente, lembrando que o NH3 eleva a 6, jogo e acho o resultado 1,11 vezes 10 elevado a menos 7. Beleza? Então é isso a lista. E qualquer dúvida ainda que ficar, tiramos no Meet. Beijinhos para vocês e bons estudos!